O nosso vídeo de hoje para falar sobre algumas saídas dentro do elenco do Goiás, que é algo sim muito necessário, e uma informação importante também confirmada pelo Periquito Brizalo na manhã desta terça-feira, tá, no dia 25, é que o Goiás ele segue com a manutenção do seu elenco para a temporada. O Rez ele sofreu um desconforto contra o Inhumas e está fazendo fortalecimento muscular. Não tem sido relacionado também nos últimos jogos. Entretanto, o jogador não está numa lista de transferências, mas não está descartado, por exemplo, uma negociação, caso pinte uma proposta vantajosa. A situação do Douglas Teixeira é diferente, já que o Goiás não enxerga no Douglas Teixeira, por exemplo, hoje, um nome para ser esta opção de segurança, como reserva imediata do Lucas Lovatti. Então, com a chegada também do Danilo, lateral esquerdo das categorias de base, que tem contrato longo no Goiás também, fez uma boa estreia na partida contra a Becate, atuou os 90 minutos, jogou direitinho, claro, um erro técnico aqui, outro ali, numa tomada de decisão, mas pô, o cara tem 17 anos, fazendo a sua estreia, jogo em casa, enfim, suportou muito bem a pressão e é um nome que eu acho que tem mais potencial do que o Douglas Teixeira. Ainda assim, eu não dispensaria o DG, tá? Eu acho que a temporada dele até aqui não é tão ruim assim. Eu não gostei do DG contra o Atlético e contra o Goianésia, mas por culpa do Jair Ventura, tá? Porque contra o Atlético era para ser o Lovatti, ele não jogou como titular. Contra o Goianésia, o DG entrou como um segundo lateral esquerdo. Essa coisa não existe. Tá? Então, para mim, o DG até deu assistência contra a União de Rondonópolis, fez até um clássico razoável contra o Vila. Enfim, é um nome que eu não gosto, tá? Eu já falo desde o começo do ano. Não tinha que ter renovado, tinha que ter buscado um outro. Mas, como uma terceira opção, eu acho que serve. Só que o Goiás está buscando mais um lateral esquerdo. Então, se for para ficar com o Lovatti, esse outro que chegar e o Danilo, aí tudo bem, tá? Mas se não chegar um outro lateral, eu não pensaria em uma dispensa do DG. Segundo o Periquito Brizado, o Goiás aguarda um interessado, né? O jogador que ainda só está emprestado. Ele pertence ao Barra, clube de Camboriú, lá no lindíssimo litoral catarinense. Outros jogadores do Goiás também que eu não me surpreenderia com a saída até o começo da Série B. Vamos lá, o Brenner Culano, 26 anos de idade, faz uma temporada ruim até agora. 10 jogos, 4 como titular e não marcou nenhum gol. Então, assim, é muito pouco. Ele até sofreu, acho que 2 pênaltis. Um jogador que pelo menos ele tenta, ele luta mais do que o Facundo Barceló, mas que para mim também é um nome que não faz sentido. Uma manutenção para a Série B não é um nome que agrega, mesmo para ser um segundo reserva. O Facundo Barceló também eu não manteria no elenco do Goiás para a Série B. Acho que já teve uma amostragem grande. E assim como eu falei no ano passado, já teve alguns momentos bons no Ceará, mas não é solução não. O Andrino foi lá, trouxe o Facundo Barceló e parece que tapou o sol com a peneira, achando que seria o suficiente. Não é, eu já falava, não seria, não foi diferente. Só 2 gols marcados até agora em 11 partidas. Até penso que o Barceló pode ter uma margem de crescimento para a Série B, só que o tempo está passando, o Goiás não encontra esse 9, não encontra um goleador, e para mim os dois até agora também não fariam falta em uma sequência, em uma titularidade na segunda divisão. O Edu demorou um pouquinho mais para se apresentar, neste momento está nos planos, né, do Jair Ventura, mas também não me surpreenderia uma negociação no segundo semestre, até porque ele tem contrato de empréstimo, ainda pertence ao Coritiba e tem vínculo nas duas equipes, né, o empréstimo no Goiás e o contrato definitivo do Coxa, até o final deste ano. Participou de 3 jogos até agora, 16 minutos contra o União, 15 contra a Aparecidense e 13 contra o Inhumas. Não vi muita coisa assim do Edu, não. Ele até participou de alguns lances perigosos nas 2 primeiras rodadas. Mas quem sabe, talvez ir nas quartas de finais tendo a maior sequência. Acho que um jogador que pode agregar mais do que o Barceló e o Herculano até aqui. Só que para a Série B também não vejo como nome de solução para o Goiás, não. Principalmente nessa questão ofensiva, o Goiás, no meu entendimento, ele precisa de grandes mudanças. Você pode deixar a sua opinião também a respeito desses jogadores. E agora eu quero falar sobre a situação também do Wesley Garcia. Mas antes, o recado do nosso parceiro do canal, que é a Bueno Tênis Club. Razão, apenas um gol e uma assistência em 12 jogos até aqui. Até jogou um pouquinho melhor contra a Becate, mas também não vejo assim no Rafael Gava aquele mesmo empenho, aquela força de vontade da Série B do ano passado. Ainda assim não dispensaria, mas daria um puxão de orelha nele. Acho que pode jogar bem mais do que vem apresentando. O Aloysio Souza também é um volante que não me surpreenderia se deixasse o Goiás. Só fez 2 partidas até aqui. Eu gostei das 2 exibições dele contra a Jataiense e União de Rondonópolis, mas às vezes recebe uma proposta, enfim. Eu manteria o Aloysio como uma terceira opção para volantes, até porque é uma posição que tem um suspenso, às vezes um machuca, você quer jogar com 2 volantes, não fica com ninguém no banco. Acho que o Aloysio eu manteria assim para a Série B. Tá? No ataque, aí o Goiás ele precisa analisar com muita seriedade.
O Wesley Garcia não vem jogando como deveria, alguns problemas também nos bastidores. Contra o Abecate entrou no segundo tempo ali já no finalzinho e foi muito bem. Acho que é um nome que merece mais destaque. Só que se não jogar, eu acho que o Wesley Garcia também pode pedir para sair. Não é uma situação apresentada até o presente momento. E desses 3 pontas, para mim, no máximo o Goiás deveria manter um. Entre o Zé Hugo, o Edson Carioca e o Arthur e Kaique, até agora nenhum deles apresentou absolutamente nada. Em termos de números, o Edson Carioca é o que tem mais gols, por incrível que pareça, 2 em 10 jogos, o que também não é muita coisa. O Zé Hugo entrou em 7 jogos, não vem agregando, né? No último jogo também até entrou já ainda no primeiro tempo com a lesão do Pedrinho, mas também não faz nada, não agrega nada. O Arthur Kaique não é diferente, vem recuperando de uma lesão, mas eu pensaria numa mudança. O Goiás, que segundo o Lucas Andrino, ainda busca ali mais ou menos um meia central, um lateral esquerdo. Não me surpreenderia também se o Goiás buscasse um centroavante, e eu ainda traria mais um ponta e mais talvez até mesmo mais um lateral direito para a segunda divisão. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses jogadores, desta lista também, e qual seria a sua até o início da segunda divisão, onde o Goiás precisa sim ter muitas mudanças. Acredito que com a eliminação do Campeonato Goiano, que infelizmente neste momento parece ser o natural, o Goiás deve ter uma debandada, tanto em relação ao Jair Ventura, o Lucas Andrino e grande parte desses atletas que não vem agregando até o presente momento. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa situação quente nos últimos dias no Goiás, uma informação que foi revelada pelo Periquito Brisado no programa Placar Esportivo, com a apresentação do Danilo Dias. Um abraço, inclusive, para o Danilo. Estarei por lá na quinta-feira, tá? Nessa semana, na quinta-feira, se Deus quiser, às 6h30 até às 7h30. Convido você a acompanhar também o programa do Placar Esportivo todas as noites, tá bom? Uma informação do Periquito Brisado foi a seguinte, que a situação do Wesley Garcia, e era algo que eu já comentava aqui no canal, o Jair Ventura podia estar de pirraça com o jogador? Poderia. Só que o Wesley também já apresentou uma falta de maturidade, de dedicação também lá no Paysandu, aquela época com o técnico Hélio dos Anjos. Então eu sempre coloquei esse porém, esse asterisco. Olha, a gente está chateado com o Jair Ventura, mas pode estar acontecendo alguma coisa nos bastidores que revela, que justifica essa não entrada do Wesley Garcia. E que, segundo o Periquito Brisado, houve esse desentendimento, inclusive com o próprio Messias partindo para cima do Wesley Garcia nos treinamentos, por conta de um jogador que não corre, né, que não demonstra vontade, que não faz ali os trabalhos como deveria junto ao grupo e, consequentemente, não estaria ganhando minutos. E olhando desta maneira, é totalmente compreensível que o Jair Ventura, dentro da sua postura de liderança no elenco, não pode permitir que um jogador, apenas por ter sido contratado como a principal estrela, andando nos treinamentos, ele ganha a condição. Isso não é justo, tá? Não é justo. Mesmo que o Wesley Garcia, nos jogos que apresentou pelo Goiás, ele foi bem, quem entende mais do que eu, você, qualquer comentarista ou formador de opinião, é quem está dentro do clube, vivendo o dia a dia. Então, essa situação do Wesley Garcia, ele precisa também se empenhar na questão física, porque não é só o treinamento. Isso acaba sendo refletido também nos jogos. Ele entrou contra a Abecate, foi muito bem, recebeu ali pelo menos umas 2 bolas para tentar um gingado, uma bola que ele finalizou passando inclusive muito perto. É muito bom tecnicamente falando, mas o futebol ele não vive só disso, né? Quantas histórias a gente já viu de jogadores habilidosos, com bom desempenho, mas que sem essa parte física, sem o mental também alinhado, ele acaba não funcionando. Do Paysandu do ano passado, em 31 jogos que ele fez na Série B, ele só foi titular em 14 deles. A média de minutos em campo do Wesley Garcia foi de apenas 50 minutos lá em Belém, na temporada passada. Então, assim, tem essa situação quente nos bastidores. No momento, tá? O que eu tenho de informação é que foi um desentendimento, uma cobrança, mas que não teve nada demais, assim, no quesito de agressão, ou do Messias pedir para sair, ou do Wesley Garcia fazer algo nesse sentido. Também não, tá? Não tem nada, é um clima que tende a ser consertado nos próximos dias. O presidente do Paysandu também, o Roger Aguilera, recentemente, ele deu entrevista ao pessoal do portal O Liberal e garantiu que o Wesley Garcia não vai voltar, tá? Apesar de mais ou menos umas 3 semanas atrás ele ter comentado que estava de olho na situação, nesse momento não é uma possibilidade, até porque a janela para os jogadores inscritos, aliás, não, tem 2 questões. A janela encerra no dia 28, certo? Dia 28 agora de fevereiro. Mas tem uma brecha que a CBF abriu entre março até ali meados de abril, comecinho um pouquinho antes do começo da Série B, que os clubes ainda podem contratar jogadores inscritos em algum estadual. Eu não tenho a exatidão se são jogadores que estão livres, mas a princípio não. Tá? A princípio seria uma outra janela.